Eu gostaria esta manhã de meditar a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 23. Salmos 23. Eu queria que vocês me acompanhassem nas suas Bíblias, por favor. Que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e consagramos, ó Pai, essa palavra ao Senhor, palavra que é tua, ó Pai, e que o Senhor, através da tua graça, do teu cuidado, do teu amor, possa falar conosco para que nós sejamos edificados, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Esses salmos, provavelmente é o salmo mais famoso, né, da Bíblia. Acho que, se todos não conhecem de cor, mas eu acho que a maioria conhecem versículos de cor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acho que todo mundo conhece. Mas eu vejo nesse salmo, e só para frisar aqui também, eu acho que eu nunca preguei essa passagem aqui na igreja. Acho que é a primeira vez. Não sei se é porque ele é tão famoso, mas eu estava meditando nele essa semana, e eu percebi quantas lições preciosas este salmo pode nos dar, pode nos direcionar, pode nos orientar. E creio que Davi aqui, tenho certeza que Davi aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, quando ele escreveu este salmo. E Davi aqui, queridos, se nós olharmos para este salmo com bastante atenção, ele usa aqui duas metáforas. A primeira é de um pastor em relação às suas ovelhas e de um anfitrião com seus convidados. E ele usa essas duas metáforas para descrever o cuidado que o próprio Deus tem com o seu povo. Então, foi exatamente o que Davi descreveu neste capítulo, né? E também eu gostaria de dizer que devemos entender quem nós somos neste capítulo, nestes salmos. Então, nós somos considerados aqui como ovelhas, né? É bom nós entendermos, porque nós somos inseridos aqui nestes salmos. Nós somos ovelhas assim como Davi o era. E eu acho interessante que a ovelha, ela tem um caminho. A ovelha, ela nasceu e ela tem um fim, né? Ela tem um futuro determinado para ela. Todo animal, ele tem um futuro determinado para ele. O animal, ele não nasce à toa. Ele nasce para morrer, né? Então, a ovelha, ela nasceu e o fim dela será um matadouro, né? Esse é o destino final da ovelha.
E nós podemos observar isso na própria vida de Jesus. O profeta Isaías, ele profetizou, antes de Jesus nascer, que ele iria, quando ele foi para a cruz, que ele iria para a cruz como uma ovelha muda para o seu matadouro. Esse foi o destino de Jesus, e esse também é o destino de todas as ovelhas cuidadas por Deus, né? Então, queridos, se nós fomos inseridos como ovelhas de Deus, o nosso destino final é caminhar para o matadouro. E eu gostaria de refletir esta manhã algo que seja espiritual para as nossas vidas. Não é nada em relação às nossas vidas aqui, porque muitas vezes nós olhamos aqui para esse salmo e olhamos muito para as nossas vidas aqui, nesse lugar, nessa terra. Mas aqui também traz para nós ensinamentos espirituais. Porque nós estamos em um caminho a prosseguir. A palavra de Deus fala que nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Então, é uma coisa que nós, como cristãos, nós devemos estarmos sempre atentos a essa orientação que a palavra de Deus nos diz, né? Nós estamos inseridos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Mas aqui neste mundo, nós somos essas ovelhas. E nós temos um pastor que cuida de nós, né? Então, eu queria destacar algumas coisas em relação à nossa peregrinação neste lugar, neste mundo, né? Em se tratando das coisas espirituais. Sempre com um fim, sempre olhando para o fim que toda ovelha vai ter. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o nosso Senhor, a relação do pastor com suas ovelhas, o Senhor cuida de seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas. Então, como que um pastor cuida das suas ovelhas, né? Primeiro ponto, bem específico, ele o sustenta. O pastor, ele sustenta as suas ovelhas, ele orienta as suas ovelhas, né? Então, algo que nós devemos entender, que sempre nós seremos sustentados por Deus, em relação às coisas espirituais. Nessa peregrinação que nós temos, nesse caminho que nós caminhamos, do qual o próprio Senhor Deus predestinou para todos nós, nós corremos um grande risco de sair deste caminho, de não fazer parte do pasto, onde esse pastor cuida das suas ovelhas. Muitas vezes, muitos de nós corremos muito riscos de procurarmos outros pastos, porque este pasto, onde está o verdadeiro pastor, muitas ovelhas não conseguem se saciarem, não conseguem sentir esse sustento e este cuidado. E isso para mim é um grande perigo. Existem muitas ovelhas que saem deste pasto, elas, por um tempo, elas voltam, de fato elas voltam, mas só que elas voltam bem machucadas, elas voltam desnutridas, elas não voltam bem. Mas, por outro lado, existem ovelhas também que nem voltam mais para este pasto. Elas vão para o outro pasto, se perde ali mesmo, elas morrem. E isso é algo muito sério. Agora, isso aqui, meus irmãos,
é uma coisa que acontece de uma forma muito rara. E nós, como pessoas que fazemos parte de um rebanho, nós devemos estar sempre vigiando os nossos corações para que nós não venhamos sair deste pasto. E é muito fácil sair deste pasto. Por que que é fácil sair deste pasto? Houve uma quebra de relacionamento entre Deus e o homem lá no Jardim do Éden. Houve uma queda. Houve uma quebra de relacionamento entre Deus e o homem. A confiança de Deus, a confiança do homem para com Deus, muitas vezes, por conta de situações adversas, ela fica abalada com o próprio Deus. Isso foi quebrado lá no Éden. E nós devemos observar que, muitas vezes, uma ovelha, quando ela está passando por dificuldade, ela não confia no Senhor. Ela vai procurar um outro pasto para ser guiado por um outro pastor. Isso causa um dano muito grande para ela. E aonde nós vemos Satanás, o próprio diabo, levando vantagem em relação a isso. Porque se existe na vida espiritual um pasto, onde o nosso Deus é o verdadeiro pastor, existe um outro pasto, que o outro pastor é o próprio Satanás. E esse outro pastor, ele é muito poderoso também. Ele engana as pessoas. A Bíblia fala que muitas vezes ele se manifesta como espírito de luz. Às vezes as pessoas estão passando por aflições, por dificuldades na vida, estão lá no centro da vontade do verdadeiro pastor, estão ali, mas só que não suportam, porque o falso pastor, ele começa a oferecer coisas que vão facilitar a vida desta ovelha, é onde ela cai. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não experimentamos o sustento de Deus por causa da dureza dos nossos corações. Muitas vezes nós queremos as coisas muito fáceis. Muitas vezes nós queremos as coisas que possam acontecer nas nossas vidas mais rápido. E a gente sai desse pasto, que é o verdadeiro pasto, onde tem um verdadeiro pastor, e vai para um pasto que é só enganação. Vamos lembrar da vida de Ló. A palavra fala que Abraão, ele recebeu uma ordenança de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. O que Abraão até então fez? Ele levou seu primo Ló. Aí você vê, Ló foi aquele homem que estava caminhando com Abraão, até então Abrão. Aí Abrão começou a prosperar juntamente com Ló, aí teve a confusão entre os pastores, entre eles. E Abraão chegou em Ló e falou: Ló, escolhe uma terra, vai para um lado que eu irei para o outro. Aí o que Ló fez? Olhou para um lado, viu aqueles pastos mais verdejantes, mais bonitos, e olhou assim: nossa, aquilo ali vai ser aonde eu vou
saciar minha alma, é ali onde eu vou obter minha prosperidade, é ali que eu vou obter meu cuidado, e assim por diante. E Abraão, ele não viu nada, ele simplesmente foi para o outro lado, que Deus era com ele. Mas eu quero falar aqui sobre Ló. Onde Ló foi parar? A palavra de Deus diz, Sodoma e Gomorra. E ali Ló, o que aconteceu com ele? Ele foi para outro pasto, porque o seu coração estava inclinado por umas coisas mais fáceis. Ali ele morreu. Então Ló foi uma ovelha que saiu de um verdadeiro aprisco e acabou morrendo. E muitos de nós, meus irmãos, fazemos isso. Conheço quantas e quantas pessoas hoje que não fazem parte mais deste pasto e está lá no outro pasto morrendo, comendo só de migalhas, não conseguem sair de lá porque está muito fraco, não tem um alimento genuíno, um alimento sólido, e não consegue voltar para trás, porque aquele alimento que ele tem lá não dá força nenhuma para que ele possa obter uma vida espiritual que satisfaz a alma dele. Aí fica lá comendo, 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 e lá ela vai morrer. Vocês estão me compreendendo, amém? Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos corações. Existe um espaço dentro de nós que é só Deus que pode ocupar. E nós precisamos fazer parte deste pasto. Porque se nós não fizermos parte deste pasto, a gente não vai ter um alimento certo e nós vamos morrer antes do tempo, sem cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, sem recebermos a promessa que o Pai tem para todos nós. Queridos, Jesus é o nosso pastor. Não saia da presença de Jesus. Nele nós temos repouso, nele nós temos refrigério, nele nós temos direção. Não achamos isso em outro lugar. Nós nunca viremos a achar repouso, refrigério e direção em um outro pasto. No outro pasto nós encontraremos apenas morte. Nós vamos nos alimentar para passarmos os nossos dias em sofrimento, com a alma debilitada, com a alma, com sentimento de culpa, com sentimento de fracasso, angustiados. Mas em Jesus, nós somos saciados. Esse pasto que Jesus nos oferece, nós sempre seremos saciados. O porquê disso? Porque Jesus, Ele nos mostra na palavra, que Ele não é apenas o grande provedor, mas Ele é a nossa provisão. Muitas vezes nós queremos experimentar as bênçãos de Jesus. Mas a melhor bênção que nós podemos conquistar é a pessoa dele em nossas vidas. É uma intimidade plena com ele. E é só nesse pasto que nós iremos conseguir ter essa intimidade. Porque Jesus, ele somente é a nossa provisão. Tem uma passagem na Bíblia, que creio que todos vocês conhecem, que Jesus, enquanto ele estava no exercício do seu ministério, diz a palavra, diz a Bíblia, que ele passava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho, libertava os oprimidos, curava os enfermos e pregava o evangelho aos pobres. E nessa jornada,
ele se deparou com 10 leprosos. Vocês lembram dessa história? Amém? De repente, esses 10 leprosos, eles foram curados. O que Jesus falou? Vai até lá no sacerdote. Vai até nele lá e fala que vocês querem serem curados. Que o sacerdote, ele vai orar por vocês. Mas no meio do caminho, os 10 leprosos, eles foram curados. Mas o que aconteceu com esses 10 leprosos? Apenas um voltou. 9 foram embora e esqueceram de Jesus. E Jesus olhou para esse apenas um que voltou, disse assim: uai, os 10 foram curados, não foram? Foram. Cadê os outros 9? Eles foram embora. Eles foram para um outro pasto. Mas quando esse rapaz voltou, esse leproso voltou para Jesus, para o pasto de Jesus, Jesus disse assim: agora sim, você foi curado, mas a tua fé te salvou. Vai e prega o evangelho. Qual que é o moral da história? Qual foi a maior bênção que Jesus fez? A salvação para esse um único leproso. Os 9 leprosos experimentaram a cura. Eles experimentaram a provisão, mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com o provedor. Esse encontro com o provedor é o que trouxe salvação para esse único leproso. Porque os outros 9, eles não foram salvos. Porque eles foram para um outro pasto. Jesus curou 10, mas apenas um foi salvo. Aí você entende a diferença de um cristão verdadeiro e com a multidão. É o que tem acontecido com hoje em dia, nos tempos atuais. Muitas pessoas podem estar fazendo parte de uma igreja, mas não fazem parte verdadeiramente do pasto de Jesus. Não é cuidado por Jesus. Porque verdadeiramente não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, não tem intimidade com Jesus, não tem um relacionamento com Jesus. E o grande desafio nosso, queridos, é nós pegarmos os nossos corações e entregarmos verdadeiramente para o nosso Senhor Jesus. Porque é Ele quem guia. Ele que é o verdadeiro pastor para as nossas almas. E em Jesus, Ele apenas não nos concede a paz na vida. Ele é a nossa paz. Vocês estão entendendo também a diferença disso? Quantas e quantas pessoas procuram paz? Paz e não tem paz. Aí vai lá para o outro passo tentar achar a paz. Mas nunca vão encontrar a paz, porque a paz está na pessoa de Jesus. Essas são as lições espirituais que esse salmo nos dá. Então, queridos, nós como igreja, vamos andar com esse pastor. Ele é a maior de todas as venturas. A palavra de Deus nos fala que Ele está sentado no trono. E apenas Ele, somente Ele, pastoreia a nossa alma. Ele nos alimenta com a sua graça. E sempre vai nos fortalecer com o seu poder. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Você que está neste pasto. Às vezes nós passamos por tempos de chuva, onde a grama cresce. Você está sendo bem alimentado, mas existem momentos também que não existe chuva. O pasto fica seco. Fica parecendo como se fosse um deserto. Mas não saia desse pasto, porque mesmo no deserto, mesmo na sequidão, Jesus está ali.
Então nós não podemos sair deste pasto. Amém, queridos? Então Jesus é aquele que renova a nossa força. Mesmo no tempo de sequidão, Ele sempre vai renovar as nossas forças. Se você está em sequidão essa manhã, se você não está bem, se a sua alma está cansada, se você está aflito, se você está sem direção, se você está até desesperado, o próprio Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Não saia desse aprisco. Não saia em nome de Jesus. Não saia, não desista. Jesus termina dizendo isso, nessa passagem. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não saia da presença de Jesus. Amém? Não saia. Não saia. Não saia. Ele sabe o que se passa ali na sua vida. Ele sabe como é que está o seu coração. Ele sabe o peso, muitas vezes o peso que você carrega dentro de ti. Mas não saia da presença dEle. Porque Ele opera, Ele faz, Ele satisfaz você. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que o Senhor, Ele guia o seu povo. Então existe uma relação entre o guia e o viajante. Ele é o guia. Se Ele é o guia, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. A palavra de Deus diz. Jesus, Ele é o Deus conosco. Então Ele não sai perto de nós. Engano nosso imaginarmos que Jesus, Ele é um Deus distante. Não. Jesus é um Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. Muitas vezes nós pensamos que Jesus está conosco só quando as coisas estão bem para o nosso lado. As coisas estão sendo direcionadas, estão, bem para nós, mas é um engano do nosso coração. Jesus está conosco mesmo nos momentos de escassez. E nós devemos entender que a vida cristã ela não é fácil. Muitas vezes a escassez ela entra na nossa vida, por acaso mesmo, mas muitas vezes porque o próprio Deus coloca em nossas vidas essa escassez, para que nós venhamos aprender a depender dEle. Então a escassez muitas vezes ela é pedagógica. E muitas vezes também, a escassez ela vem para as nossas vidas por culpa nossa. Nós procuramos a escassez. Mas mesmo assim, Ele nunca nos abandona. A Bíblia fala que Ele jamais nos desamparará. Ele jamais vai sair de perto de nós. Então, meus irmãos, se a vida cristã não é uma jornada fácil, nós vamos enfrentar sim adversidades, desertos, vales, mares revoltos e ventos contrários. Mas mesmo assim, tudo isso vai passar. Tudo isso passa em Cristo Jesus. Porque Ele está guiando os nossos caminhos. Não saio da presença de Jesus. Infelizmente, muitos não suportam. Porque muitas vezes é pesado mesmo. Eu sei que é pesado. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos mover por fé. Caminhar por fé. Acreditar e confiar no Senhor sempre. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós mostramos muitas vezes que nós temos fé em Deus,
é quando as coisas estão difíceis mesmo. Quando as coisas estão escassas. Quando nós estamos passando por tempestade. Muitas vezes o pasto está seco, mas muitas vezes o pasto está alagado. E ali nós não temos como caminhar. Nós não temos como sair, nós ficamos até atolados. Então, queridos, vamos tomar muito cuidado. Deus, Ele sempre, através da pessoa de Jesus, Ele sempre vai nos direcionar no caminho certo. Essa passagem me faz lembrar no Êxodo. A Bíblia fala que quando o povo foi liberto do Egito, do mundo, eles foram para a terra prometida. E nós estamos nessa terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Isso no aspecto espiritual. Agora veja bem, vocês lembram da história? Quando Deus tirou o povo do mundo do Egito, porque o Egito simboliza o mundo. Quando eles começaram a caminhar pelo deserto, a Bíblia fala que Deus estava com ele. E como é que Deus mostrava que estava com ele? Através de duas colunas. A coluna de nuvem, durante o dia. Por que a coluna de nuvem durante o dia? Olha o cuidado de Deus. Porque o deserto era tão quente, que ele fazia essa sombra para aliviar o povo do sol, do calor. Senão o povo ia perecer, ia morrer. E ali ele colocava uma sombra diante deles, para que eles pudessem caminhar e serem sustentados por Deus. Então ali era a direção que Deus dava. E durante a noite, o que acontecia? Diz que lá no deserto, eu não conheço o deserto, mas talvez um dia eu possa conhecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmãozinho? Então, né, Júlio? Então diz que à noite, da mesma forma que a temperatura durante o dia é muito alta, à noite ela cai de uma forma muito grande. Diz que o deserto, o frio, ele é tremendo. E por que Deus manifestava como coluna de fogo ali? Para aquecer o povo. E também para iluminar. Para que eles sejam direcionados no caminho certo. Então você vê o cuidado de Deus no Êxodo. E assim, é conosco também. Deus sempre estará conosco, nos mostrando o caminho certo. Amém, queridos? Então, nós precisamos fazer parte deste pasto. E durante essa viagem, o guia, ele sempre vai nos proteger e sempre vai nos confortar. Sempre. Achei interessante lá em Êxodo, capítulo 33, vamos abrir lá, por favor. Êxodo 33, 1 e 2. Diz a palavra, diz o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, à tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Jesus está conosco. Esse anjo aqui, enviarei o anjo diante de ti. A palavra nos menciona, nos direciona que aqui já era Jesus, juntamente com o povo. E o que significa, lançarei fora os cananeus, os amorreus? Esse é o cuidado de Deus diante dos inimigos, diante das adversidades. Jesus está conosco para vencermos todos os obstáculos, todas as batalhas que nós iremos enfrentar, queridos. Ele sempre estará nos ajudando. E Ele sempre vai nos proteger e nos confortar. Agora você veja bem, vamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos direciona que é muito mais fácil voltar para o Egito. Quantas e quantas pessoas murmuraram diante de Deus? Falando assim, poxa, por que nós não ficamos lá no Egito? Aqui nesse caminho está muito difícil.
Lá no Egito as coisas eram mais fáceis. A minha carne saciava de uma forma melhor. Mas, queridos, olha o engano dos nossos corações. Muitas vezes nós queremos voltar para o Egito, sair desse pasto verdejante de Jesus. Mas nós não podemos, porque nesse pasto, a palavra de Deus diz que Ele nos sustenta todos os dias. A Bíblia fala aqui que esse povo do Êxodo, eles foram sustentados durante 40 anos por maná, cordonizes, nada faltou para eles. Então por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar? Aquela quebra de relacionamento entre Deus e o homem lá no Éden, ela foi restaurada na cruz, queridos. Nós não podemos duvidar. Nós devemos saber que Jesus está conosco todos os dias. Mesmo em tempos bons e tempos ruins, Ele está conosco e estará conosco até a consumação do século. Até chegarmos à Nova Jerusalém. Amém. Outra parte deste salmo nos ensina no versículo 5 que o Senhor cuida de seu povo como um anfitrião cuida dos seus convidados. Aí já está passando para quê? Para uma outra parte, uma outra metáfora. Vamos ler o versículo 5, que diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Poxa, meus irmãos, eu sei que nessa peregrinação nossa, vão existir faltas. Quem é que nunca passou por dificuldade aqui? Muitas vezes nós vivemos na escassez, nós perdemos. Quantas vezes nós fomos prejudicados por inimigos, por pessoas que querem nos prejudicar. Mas a palavra de Deus fala que em Cristo nós nunca vamos nos perecer. Muitas vezes nós vamos perder, mas sempre no final, Deus nos dará sempre a vitória. Porque Ele jamais vai nos desamparar. Ele cuida, Ele sempre vai nos dar a vitória. Ele sempre estará preparando uma mesa para você com muitas variedades de provisão e conforto. Não se esqueça disso. Ele sempre vai preparar para você uma mesa com variedades de provisão e conforto. Ele sempre estará preparando uma mesa para você. Sempre. Confia nele. Quarto, ele unge a cabeça com óleo. Então existe uma relação aqui, Jesus sendo um médico, tratando dos seus pacientes. Muitas vezes a ovelha, ela adoece. E você sabe por que ela adoece? Porque existe um momento no rebanho em que, naquela época, Israel, aqueles pastos, eles eram infectados ali com insetos, com moscas. E esses insetos e essas moscas, elas entravam pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. E dizem que, isso é um relato de um pastor de ovelhas mesmo, falando a respeito disso. E dizem que quando esses insetos, essas moscas, principalmente os insetos, quando elas entram dentro do ouvido, elas vão direto para a cabeça da ovelha. E ali eles começam a roer o cérebro da ovelha. Elas vão comendo aos poucos.
Aí disse que a ovelha fica tão desesperada, que ela procura uma rocha dura. Para aliviar a dor, ela bate a cabeça numa rocha dura, e ali chega até o crânio da ovelha quebrar, e ali ela morre. Aí você vê o tanto que Davi foi sábio. Tanto que Davi, na verdade, foi um pastor de ovelhas mesmo. Ele cuidava das suas ovelhas. Então ele tinha autoridade para falar isso. Então, meus irmãos, o óleo ele era usado para 3 propósitos. Para repelir os insetos, para evitar conflitos e curar os machucados. O óleo na cabeça das ovelhas nada mais é do que um repelente natural e a protege dos seus mais terríveis inimigos. E tudo isso tem um ensinamento espiritual. A Bíblia nos mostra e nos direciona que o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa mente estará guardada. E a nossa alma também estará guardada de coisas que nos atormentam nessa peregrinação que nós estamos vivendo. Você vê o quanto é importante nós fazermos parte deste pasto. Porque neste pasto, não existe só a pessoa de Jesus, mas existe o próprio Deus e o próprio Espírito Santo. A Trindade Santa faz parte de tudo isso. Então, queridos, nós precisamos de estarmos buscando o Espírito Santo, buscando o enchimento do Espírito Santo todos os dias, para que nós não venhamos andar atormentados. Porque uma coisa que o inseto mais deseja é entrar dentro da nossa boca, é entrar dentro dos nossos ouvidos e dentro dos nossos narizes. Para que ele possa entrar e corroer a nossa mente e matar a nossa confiança para com Deus. E a nossa confiança para com Deus, ela só vai ser forte e eficaz quando estivermos cheios da presença do próprio Espírito Santo. Amém? Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente, meus irmãos, ela precisa estar sempre resguardada. E o resguardo natural da nossa mente é sempre estarmos o quê? No Espírito. Porque a nossa mente muitas vezes pode voltar e se perder para o presente século. E se a nossa mente estiver voltada para o presente século, nós nunca iremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. E uma coisa que nós não podemos caminhar, mesmo nas situações difíceis, com a nossa mente atormentada. Se a nossa mente estiver atormentada, o que acontece? A gente sai do propósito de Deus. Sai mesmo. E é muito fácil sair. Quantas e quantas pessoas estão abandonando o propósito de Deus, porque a sua mente está atormentada? Quantas e quantas pessoas hoje não conhecem o Evangelho? Quantas e quantas pessoas não têm um encontro com Cristo, não têm um relacionamento com Cristo, não têm uma intimidade com Cristo? Elas ouvem de Cristo, mas não têm uma vida com Cristo. Isso faz com que elas saiam do propósito. E por fim, queridos, esse salmo me demonstra que ele demonstra bondade e um amor infalível a eles. Ou seja, que há uma relação entre o profeta e o prometido.
No versículo número 6, diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Interessante isso. Bondade e misericórdia. Nós devemos entender todos os dias que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não saia, não se perde, mas tenha a vida eterna. Olha aí, olha o cuidado de Deus. Então nós temos, meus irmãos, dois escudos aqui. A palavra fala que nós temos a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. A bondade de Deus, graça. A misericórdia de Deus. A misericórdia significa que nós merecemos. E nós merecíamos o quê? O juízo de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela é diferente. A misericórdia de Deus é o quê? É a própria pessoa de Jesus. Então, em Cristo, em Jesus, nós temos o quê? A vida eterna, a graça, bondade e a misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, nós temos esses dois escudos. E não saia desse pasto, porque todas as vezes que você estiver nesse pasto, você estará protegida sempre por esses dois escudos. A graça e a misericórdia. Graça e misericórdia. Muitas vezes você fala: meu Deus, cadê essa graça? Eu estou nesse pasto, mas a minha vida está difícil. A própria pessoa de Jesus é a nossa graça, queridos. Nele nós somos completos. E nós precisamos aprender muito como cristãos. Assim como Davi. Se você estudar a história da vida de Davi, ele passou muito mais tempo no deserto em guerra do que no próprio palácio, usufruindo dos benefícios. Ali ele foi perseguido, ele foi atacado. Ele foi injustiçado, ele foi traído. Mas mesmo assim, ele experimentou a bondade e a misericórdia. Todos os dias. Todos os dias da vida dele. Até quando Deus pregou juízo para ele. Ele usou um profeta para falar com ele, não foi isso? Aí você vê a misericórdia de Deus. Mostrando: Davi, está acontecendo isso na sua vida, porque você fez isso, isso e isso. Achei interessante, apóstolo Paulo. Paulo, quando ele era judeu, como é que era a vida dele? Bonança, rico, conforto, elogios, respeito. Mas depois que ele virou cristão, o que aconteceu com ele? Preso, fome, açoites, naufrágios. Mas ele sempre soube que a graça e a misericórdia de Deus estava sobre ele. E no final da vida dele, ele falou algo muito interessante. Para o seu filho Timóteo, o seu discípulo na fé. Timóteo, persevere, ensina o teu povo. Eu, porém, já estou sendo oferecido por libação. Mas eu combati meu bom combate. Eu completei a minha carreira e guardei meu coração, eu guardei a minha fé. Já a coroa da justiça me espera. Nossa, eu acho lindo demais esse versículo, porque eu quero viver isso na minha vida. Eu quero chegar no final da minha vida, mesmo diante das dificuldades, das incertezas, dos infortúnios da vida, eu chegar diante do meu Pai, do meu Senhor, e falar assim: Senhor, eu tenho essa autoridade. Eu combati meu bom combate. Eu completei a minha carreira, eu guardei meu coração.
deste mundo perverso, porque eu sempre fiz parte deste campo, sempre fiz parte desse campo onde o Senhor é o pastor e que cuidou sempre de mim. Meus irmãos, não saia do propósito de Deus. Davi, ele relatou esse Salmo 23, imagino eu, porque a vida dele, o coração dele, a mente dele estava voltado para o eterno. Para aquilo que era eterno, não para aquilo que o mundo oferecia para ele. E assim deve estar os nossos corações todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Não se esqueça que quando a nossa carreira terminar, e vale a pena fazer parte deste passo, nós seremos arrematados para a casa do Senhor para todo sempre. Eu sei que aqui o Senhor está conosco, mas lá nós estaremos com Ele. Muda a figura. Aqui Ele está conosco, mas lá nós estaremos com Ele. A presença dEle em nossas vidas será de grande alegria e a nossa maior recompensa. O céu é a casa do Pai, o céu é o nosso lar. E é para lá que nós iremos. Eu sei que nós fazemos parte de um pasto que muitas vezes passa por situações complexas. Mas é necessário passarmos por isso. E sempre teremos que estar neste pasto. Porque desse pasto nós iremos para uma nova pátria, apenas num piscar de olhos. E lá é onde estará verdadeiramente o nosso tesouro. Coloque a mão no seu coração. Reflita como está a sua vida hoje. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida, mesmo fazendo parte do rebanho de Cristo? A palavra que eu quero falar para vocês esta manhã: permaneçam nesse pasto. Permaneçam. Firmes. Porque você estará no caminho certo. E nós devemos confiar plenamente no nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta palavra. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de conhecermos, ó Deus, a Tua graça, conhecemos a Tua vontade, a Tua bondade. E sabemos, ó Deus, que mediante a Tua palavra o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos prosseguir todos os dias, a fazermos parte deste rebanho, a fazermos parte deste pasto que é verdejante. Ajude-nos, Deus, a permanecer firmes e inabaláveis neste pasto, porque eu sei que nós estamos na mão de um bom pastor, um verdadeiro pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Louvado seja o teu santo nome. Amém e amém.